A cada segundo, o nosso corpo está numa batalha constante pela sobrevivência, sabe? E tudo isso é alimentado por uma rede de energia incrivelmente complexa. Mas e se essa rede toda fosse tão frágil, mas tão frágil, que pudesse entrar em colapso em apenas 6 segundos? Parece loucura, né? Impossível. Bom, hoje a gente vai desvendar essa verdade surpreendente e explorar essa rede de alta velocidade que nos mantém vivos segundo a segundo. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta. Qual é o combustível mais crítico de que o corpo precisa não por dia, mas a cada instante? Esquece comida, esquece água. Estamos falando de algo muito, mas muito mais imediato. A resposta para isso, como a gente vai ver, é a chave para entender essa nossa fragilidade de 6 segundos. Essa citação aqui, ela parece que resume tudo, né? Energia vindo dos glóbulos vermelhos, oxigênio, 6 segundos e tudo desmorona. É uma ideia bem forte, só que tem uma pegadinha. Ela está parcialmente errada. E são justamente essas pequenas imprecisões que revelam a verdadeira genialidade e a vulnerabilidade do nosso sistema. Então o que a gente vai fazer é dissecar essa ideia e transformá-la em uma verdade precisa. Então, vamos lá. Para começar a nossa investigação, a gente precisa primeiro entender o que é, de fato, a energia do corpo. Não estamos falando do almoço, não. Estamos falando da moeda corrente, aquela que as células usam para pagar por cada ação, cada pensamento. Vamos descobrir qual é a verdadeira moeda da vida. E essa moeda se chama ATP, ou trifosfato de adenosina. Pensa no ATP como se fosse dinheiro vivo. A glicose e a gordura, elas são como o saldo na conta do banco. Mas o ATP é a grana na carteira, que se usa para cada transação, a cada segundo. O sistema inteiro do corpo é construído para uma coisa: produzir ATP sem parar. Ok, agora que a gente sabe que o objetivo é produzir ATP, vamos voltar para aquela nossa citação inicial. Ela falava que os glóbulos vermelhos são a fonte de energia. Mas será que eles são mesmo a usina de força? Vamos dar uma olhada nessa maioria celular que quase ninguém comenta. Para a gente ter uma noção da importância dos glóbulos vermelhos, primeiro precisamos entender a escala. Pensa no corpo como se fosse uma nação de células. Quantos cidadãos tem nessa nação? Cerca de 30 trilhões. É um número que a gente mal consegue imaginar. Mas é na demografia dessa nação que a coisa fica realmente surpreendente. E aqui vem o fato chocante. Desse total de 30 trilhões, 84% são glóbulos vermelhos. É isso mesmo. A esmagadora maioria das nossas células não são células de músculo, de nervo ou de pele. São glóbulos vermelhos. E isso levanta uma pergunta bem óbvia. Por que tantas? O que elas fazem de tão importante assim? E aqui a gente corrige a primeira grande imprecisão daquela citação. Glóbulos vermelhos não são produtores de energia. Muito pelo contrário. Eles são a equipe de logística. Pensa neles como os caminhões de entrega de oxigênio do corpo. Eles são tão especializados nisso que nem mitocôndrias eles têm, que são as usinas de energia da célula, para não correr o risco de roubar a carga que transportam. A função deles é uma só: entregar, pura e simplesmente. Ok, então os glóbulos vermelhos são os entregadores. Se eles não são a usina, para onde o oxigênio está indo? Agora sim, a gente vai entrar na verdadeira sala de máquinas da célula. O lugar onde a mágica da energia realmente acontece. Lá dentro da mitocôndria, o processo de gerar energia lembra muito uma usina hidrelétrica. O oxigênio chega num ponto crucial chamado complexo 4. O trabalho dele é basicamente garantir que o fluxo de água, que aqui na verdade são prótons, continue descendo pela represa. Esse fluxo constante gera uma turbina molecular incrível chamada ATP sintase, e é essa turbina girando que de fato produz o nosso precioso ATP. E essa é a segunda correção crucial que a gente precisa fazer na citação inicial. O oxigênio, veja bem, ele não age diretamente na turbina, na ATP sintase. Ele age um passo antes, lá no complexo 4, garantindo que o fluxo de água nunca pare. É uma distinção sutil, mas que faz toda a diferença. O oxigênio não é o mecânico da turbina. Ele é o cara que opera a comporta da represa, garantindo que a turbina tenha força para girar. E isso nos leva a uma das características mais perigosas e fascinantes do nosso sistema. Ao contrário de outros combustíveis, o oxigênio não é de fato armazenado. A gente vive no limite. Esse slide aqui mostra o problema perfeitamente. De um lado, temos nossos estoques de combustível, como gordura e glicogênio, são verdadeiros armazéns que nos sustentam por horas, às vezes até dias.
Mas, do outro lado, está o nosso estoque de oxigênio. Não existe um grande depósito. A gente vive de entrega expressa, dependendo totalmente de um fluxo contínuo a cada segundo. Agora, não estamos totalmente desprotegidos. A gente tem o que chamamos de buffers de curtíssimo prazo. Um pouco de oxigênio nos pulmões, o oxigênio que está grudado na hemoglobina no sangue e na mioglobina, nos músculos. São essas pequenas reservas que nos dão alguns minutos de sobrevida se a respiração parar, mas a circulação continuar. E isso nos traz de volta à parte mais dramática da nossa situação, o colapso em 6 segundos. Ué, mas se a gente tem esses buffers de oxigênio, como isso é possível? Em que cenário essa regra terrível se aplica de verdade? Aqui está a resposta, o pulo do gato. A regra dos 6 segundos não vale para falha na respiração. Se a gente para de respirar, aqueles buffers de oxigênio nos dão minutos. A regra se aplica especificamente à falha circulatória. Se o coração para de bombear o sangue, aí sim, a perda de consciência acontece em cerca de 6 a 10 segundos. E aqui está a chave de tudo. O problema não é a falta de oxigênio no corpo, mas sim a falha na entrega para o cérebro. Pensa só, quando o coração para, a estrada que leva oxigênio para o cérebro é bloqueada na mesma hora. Mesmo que os caminhões de oxigênio estejam cheios em outras partes do corpo, eles simplesmente não conseguem chegar no destino mais crítico. É a falha na logística, e não no estoque, que causa o colapso imediato. Ok, vamos agora juntar todas essas peças. A gente refinou cada parte daquela afirmação inicial e agora podemos enxergar a cadeia completa. Uma cadeia elegante e incrivelmente frágil do nosso suprimento de energia. E o resultado é essa incrível corrente da vida. Tudo começa com a respiração, a ventilação. Depois, o oxigênio pega carona na hemoglobina, o coração bombeia o sangue para todo lugar, o sangue entrega o oxigênio para os tecidos, o oxigênio faz seu trabalho lá no complexo 4 e, finalmente, o ATP, a nossa energia, é gerado. Se um único elo dessa corrente quebrar, o sistema inteiro para. E assim, a gente pode reescrever nossa citação inicial, agora com precisão. A energia de verdade é um fluxo contínuo de ATP sustentado pelo oxigênio no complexo 4. Os glóbulos vermelhos não são a fonte, mas sim os entregadores essenciais. E a temida regra dos 6 segundos? Ela se aplica quando a entrega, ou seja, a circulação sanguínea, para. A gente saiu de uma ideia aproximada e chegou na bela mecânica da vida. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão. Nossa existência, a cada momento, se equilibra na ponta de uma agulha, dependendo de um fluxo de energia que não pode parar. Cada segundo de consciência é uma pequena vitória contra o colapso. O que essa fragilidade toda, essa dependência de uma cadeia logística perfeita, nos diz sobre o que realmente significa estar vivo? Essa é uma pergunta que vale a pena a gente levar para pensar.